você vai se mover, vai adorar o Senhor com corpo, alma, mente, com tudo, porque para isso você nasceu, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, o livro do profeta Isaías, capítulo 37. Volta para o seu lugar, respira, porque agora é uma hora preciosa do culto e é uma hora de batalha. E eu conto contigo, porque se tem uma coisa que o diabo não quer que aconteça nessa noite, é que essa palavra entre ao seu coração. Então cabe a você batalhar comigo nesta noite, para que todos saiamos vitoriosos. Capítulo 37 de Isaías, versículos 1 e 2. Mais uma vez, grato pela presença de todos. A IPMA está lutando pela sua vitória e a vitória da sua família. Nós queremos o seu sucesso. Pode ter certeza disso. Enquanto você vai encontrando, eu já em espírito peço a atenção dos obreiros, os responsáveis, para estar ligado conosco. Quero ser fiel ao tempo, para que a gente possa dar continuidade às demais atividades da noite sem enfadar os irmãos que segunda-feira têm os seus dias aí de trabalho, de luta. Apesar de que ficar na casa de Deus não é enfado, né, irmão? É privilégio, mas por sabedoria vamos tentar ser prudentes nesta noite. Quem encontrou, glorifique em voz alta o eterno Deus. O que diz é o seguinte: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Entrou aonde? Na casa do Senhor. Aonde? Na casa do Senhor. Verso 2. E o rei enviou a Eliaquim o mordomo e a Sebna o escrivão e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de saco de pano grosseiro a Isaías filho de Amós o profeta. Vamos repetir essa parte C aqui do versículo final. A Isaías filho de Amós o profeta. Mais uma vez. A Isaías, filho de Amós, o profeta. Coloca a Bíblia na cadeira, por favor. Dê a mão para o seu irmão. Deste altar flui bênção, flui unção, flui graça. E por cada mão que está aí, estendida, unida à mão do seu irmão, fluirá essa mesma graça. E vamos derrubar a grande muralha da China. O muro de Berlim já foi destruído, né? Então dê as mãos aí no corredor também, porque ele é seu irmão, né? Ai, que lindo, ó. Ó, Jesus está vendo isso aí, ó, o povo tudo unido. Aonde tem espaço para Satanás quando uma igreja está unida? Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Deus querido, santo, te louvo, te engrandeço porque tu és fiel. Pai, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para ouvir não a nossa, não a dos homens, mas a sua palavra. Senhor Deus, usa-me como instrumento, prepara os corações. Eu peço que os anjos que aqui já estão nos continue auxiliando-nos para que nenhuma interrupção, nenhum problema venha a acontecer para atrapalhar este momento solene, aonde o Senhor está no seu santo trono e nós estamos na terra ligados
por meio de Jesus Cristo, teu Filho, te cultuando, porque tu és digno de toda glória, toda honra, todo louvor. Deus, eu te peço que a unção que está aqui comece a passar pelas vidas que aqui se encontram, e que os mais sensíveis possam já neste momento estar te adorando, abrindo as suas bocas e dando glórias e aleluias ao teu nome. E não cessem eles de falar em línguas estranhas, porque esta é uma reunião pentecostal, esta é uma reunião onde temos liberdade do Espírito para adorarmos na beleza da sua santidade, adorarmos ao teu nome, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, é o que eu te peço, meu Deus, mais uma vez. Fala conosco, e só quem acredita dê um grito bem gostoso de glórias a Deus e se assente no seu lugar. Deus gosta de fazer isso comigo, né? Eu preparei uma palavra tão bonitinha, tão esboçadinha, e ele me disse: não, você vai pregar o que eu te dei nessas 2 madrugadas em que você estava orando. E aí a mensagem bonitinha vai embora e fica o melhor, aquilo que Deus quer falar, né? Graças a Deus. Por 2 vezes Deus me deu essa palavra, e eu entendi que Deus estava me chamando a atenção para que ela fosse repartida como palavra estratégica para a igreja dele. Você que é a igreja do Senhor, atente agora mais os seus ouvidos, redobre a sua atenção, prepare o seu coração, porque o que o Espírito falará aqui vai servir para uma grande conquista na sua vida. Amém? O texto nos mostra aqui, somente a parte lida, que no momento está chegando-se ao rei Ezequias 3 homens: Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo; Sebna, o escrivão; e Joá, filho de Asaf, o chanceler, oficiais do rei. Chegaram assustados, temerosos, com tamanho espanto, a ponto de o rei se preocupar e se alarmar. Nós vemos que após a chegada deles, o rei se veste de pano de saco, que a maioria da igreja já sabe que simboliza quebrantamento e humilhação diante de Deus quando a coisa está séria. Ninguém veste pano de saco quando tudo está bem, quando o marido está em casa, quando o arroz não falta, quando o diabo não se levanta. Mas quando o negócio aperta, o pano de saco surge e a cinza sobre a cabeça, para, como sinal de humilhação, entrar na presença de Deus, pedindo um grande livramento. Assim esses homens se vestiram, e a ordem do rei, após a chegada destes homens, é que eles fossem correndo imediatamente ao profeta Isaías, filho de Amós. E aqueles homens, quando estão a caminho do profeta, seguindo rumo ao profeta, eles estão com uma notícia a dar ao profeta. Espantados, assustados, com medo, eles começam a contar o que os versículos do capítulo anterior já nos explica. Certo momento, Rabsaque, oficial e mensageiro do rei Senaqueribe da Síria, terra e nação que era oposta à nação de Judá, nação dos filhos de Deus, descendentes de Davi, servos do Altíssimo. A notícia é que Senaqueribe já tinha invadido algumas cidades, Sefarvaim e outras, ao qual até mesmo os deuses deles foram destruídos nesta tomada. Senaqueribe manda agora um egocêntrico e exaltado mensageiro afrontar o povo de Israel, mais provavelmente no reino do sul, porque já eram 2 tribos divididas. 9 tribos e meia ou 10 tribos estavam formando o reino do norte, quando seguiram o opositor Jeroboão, quando o reino de Salomão foi rasgado.
Os fiéis à dinastia davídica, ao neto de Davi, Roboão, ficaram no reino do sul. E é neste reino aonde Davi tinha o trono perpétuo, a promessa, segundo Jesus Cristo, cumpre, sendo o rei eterno para todo sempre, é que aconteceu esta afronta. Este homem sai de Laques, da sua cidade, e chega a Jerusalém. E lá ele começa a dizer que Jerusalém seria tomada, que Senaqueribe destruiria todo o exército de Israel, de Judá, aliás, dizendo, e também, se houvesse um Deus naquela terra, a qual Ezequias tinha honrado e zelado, também este Deus não poderia livrar Judá, aquele povo, das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria. Quando esses 3 homens recebem esta notícia, estão eles na torre de vigia, estão eles próximo ao muro, e do lado de trás do muro havia muitas pessoas, os moradores da cidade estavam lá, e aquele mensageiro, ele foi tão audacioso, que ele fez questão de falar em judaico. Toda a afronta, toda a ameaça, todos os planos de Senaqueribe contra Judá, para que o povo ouvisse, temesse e se esfriasse para não ter poder para guerrear. Vai uma dica do Espírito Santo para a sua vida. Se tem uma coisa que Satanás ama, gosta de fazer com quem é escolhido, é intimidar. Usar palavras para que você tema. Nós sabemos que a história de Israel nos relata um fato em que um homem, profeta de Deus, chamado Elias, cheio do Espírito Santo, após estar em alta, matando 450 profetas de Baal, diante de um desafio onde Baal, Astarote e todos os principados malignos que estavam sendo entoados naquela terra foram envergonhados, porque Baal não respondeu os sacrifícios dos seus sacerdotes, mas Deus ouviu a oração de Elias e mandou fogo sobre aquele altar, e todos ficaram sabendo que Deus era Deus em Israel e não Baal. Mas mesmo em alta, mesmo com autoridade, mesmo com toda uma nação dizendo Elias é o profeta de Deus, Deus é Deus em Israel, Jezabel, mulher de Acabe, aquela maldita infeliz, manda uma palavra para o profeta dizendo: eu desafio, se amanhã até estas horas eu não matar Elias. Ela lança uma palavra de morte para ele, ela ameaça ele dizendo que vai matá-lo e dá um dia para isso. Aí todos nós vemos Elias fugindo, e muitos dizem que Elias fugiu de uma mulher. Ele fugiu porque entrou em uma depressão, em zelo, porque depois de um desgaste de uma batalha, ainda havia uma voz de Satanás naquele lugar. E o que acontece é que aquela mulher não ia matar Elias de forma nenhuma. Primeiro, porque Jezabel não tem poder de matar profeta de Deus se Deus não permitir. Segundo, se ela mata Elias com a permissão de Deus, o negócio ia ficar pior, porque Elias se tornaria um mártir, morrendo por causa da sua fé, e milhares e os 7.000 de profetas que estavam covardes, escondidos com medo, criariam coragem e diriam: não, como nós podemos ficar aqui na caverna? Elias, um homem só, morreu por causa do mesmo Deus que eu e você servimos. Então aqueles homens criariam força e iriam fazer uma guerra nacional em prol do nome de Deus. Jezabel já estava derrotada, seus profetas tinham morrido, o nome do Deus dela estava envergonhado, e mesmo assim ela ameaça o profeta. Sabe qual foi a estratégia do diabo e é usada hoje? Ele sabe que não pode te matar, mas ele te ameaça para que você fique com medo, e no medo você recue. Deus está falando aqui. E ela sabia
que não podendo fazer isso com ele, a estratégia dela deu certo. Elias ficou preocupado, entrou numa depressão e quis a morte. Porque Satanás, quando ele olha para o ungido de Deus, e ele sabe que não pode tocar, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. O diabo está tocando em muito crente, mas é uma turma desconcertada. Uma turma que já deixou de honrar a Deus há muito tempo. Só tem o nome, só tem a placa, mas de santidade, unção profética não tem mais nada, pastora Vânia. Esses o diabo brinca, afronta, põe para correr, envergonha, mas os ungidos de Deus, ele não pode fazer isso, porque Deus veste os seus profetas com uma autoridade profética que o maior capeta do diabo dos infernos tem a noção que se ele ficar na tua frente, ele é atropelado pela graça e a glória que está na sua vida. Jezabel foi ao encontro de Elias? Foi ou não foi? Vocês não leem Bíblia, não? Para quem não lê, eu vou explicar. Claro que não. É ruim, vai. Ela sabia quem era Elias e quem era o Deus de Elias. Ela usou de estratégia. Intimidou. O profeta mesmo quase se destruiu. Deus teve que intervir e falar: ô, maior sou eu que estou contigo do que aquela bruaca lá, filha de Satanás. Sai dessa caverna aí, continua a tua jornada que é longa. É o que Deus está falando para a igreja hoje. Se o diabo te afrontou, Deus está te dizendo: sai da caverna, a jornada é longa. Ele não passa de um derrotado, de um sugismundo, vagabundo, que nem a casa dele ele tem mais. Se ele aparecer na tua frente, é você que vai ameaçar ele. Na unção de Deus de dizer: na minha vida e na minha família você não toca. Cadê aqueles que têm uma unção profética e acreditam no que eu estou pregando? Hargashergenesse. Já sei que pelo menos corajoso você vai sair daqui essa noite. Eu gosto de ficar com medo de macumbaria. Pastor, a mulher diz que vai costurar o sapo, que o sapo morra com a boca costurada. Mas sobre Israel não vale encantamento. Pastor, o governo está dizendo que vai fechar as igrejas evangélicas. Essa igreja não se fecha, ela mora aqui dentro de você. E se Deus permitir que o seu tabernáculo vá para o pó, você não morre, você só muda de tempo e de mundo. Vai parar no trono dele, com os santos anjos adorando para toda a eternidade. Você é intocável. Nós somos o povo de Deus. E quantas pessoas, quando ouvem a afronta do diabo, saem correndo? Irmão, uma vez eu fui fazer uma obra. E a gente foi lá numa casa, parecendo aquelas casas amaldiçoadas. A gente via cão até dentro da parede. E a gente chegou num quintal onde tinha um altar dele lá, uma coisa ridícula, quase 2 metros de altura. Ele deu uma rosnada, passou pelo meu lado e jogou um obreiro lá na parede. Tinha 10 pessoas, não era isso? Ou mais. Tudo lá com a gente. Em nome de Jesus. Tu está derrotado, Satanás. Sai daí. Na hora que o bicho fez uá, irmão, corredor estreito, pensa, olha aqueles corredores num reboco. Rapaz, quando a gente terminou de fazer a obra, só tinha uns crentes lá do lado de fora da casa, tudo ralado. O diabo só rosnou, você já correu. Então você não sabe o que é uma experiência com o mundo espiritual. Você chegar depois de um culto de libertação, expulsar vários demônios, e chegar feliz em casa, meu Deus, que lindo, em nome de Jesus. Amarrou, ficou de joelho, saiu, a alma está liberta. E de repente uma mão grudar no seu pescoço e te sufocar até tentar te matar. E você brigar com uma pessoa que você não vê, mas você pega. Você correr, ela segurar a sua camisa, você vai olhar a camisa sendo puxada e não saber o que está acontecendo. Oh Jesus, é cada coisa.
Pessoas que são afrontadas, o diabo já sabe que perdeu. Ele já sabe que perdeu para você. Mas ele dá o chilique final dele. A última agonia. Porque ele é ruim. Quando ele perde, ele ainda perde assim, enchendo o saco, né? É verdade que eu estou falando. Ele perde, mas ainda perde fazendo raiva. Por isso que eu não gosto dele, eu odeio ele. E se tem crente que tem medo dele, não presta para andar comigo. Porque eu tenho raiva do diabo. Ele escravizou os meus antepassados, a minha família. Ele me humilhou. Mas hoje eu tenho uma unção, eu tenho ódio dele. Eu enfrento ele na unção de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus me dá autoridade para isso. Porque lá no livro de Hebreus a palavra não diz que nós devemos ter medo, mas ter fé. E no livro de Tiago ele diz que quando o diabo aparecer, não corra, não fuja, não dobre o joelho, resista a ele face a face e ele vai fugir. Desde que eu era novo convertido eu aprendi isso. Carne foge. Tá sentindo tentado, o prato tá perto, foge. Mas Satanás, irmão, eu não quero ir para o céu sabendo que um dia eu fugi do demônio, não. Que vergonha, irmão. Já pensou os anjos rir de mim lá? Você tá subindo aí, correu daquele demoninho ali. Medroso. A gente tá com o olho estatalado assim. Deus está falando aqui, não tá não? Acaba a luz, irmão, corre para debaixo da coberta e se tampa. Esquece que é crente, faz o sinal da cruz. E nem para pegar o celular para ligar para o pastor, ele tem coragem de enfiar a mão, porque tem medo do bicho puxar a mão. Tem classe de crente na igreja assim, irmão. Deus está levantando uma geração destemida e que sabe a autoridade que tem na sua vida. Uma igreja que sabe que é veículo de Deus, que quando abre a boca para profetizar, o inferno tem que sair da frente, porque toda autoridade foi dada a quem? A quem foi dado? A quem foi dado? Levanta a mão se você tem ela e dá um glória a Deus. Aqueles homens correram. Eu imagino ele chegando no profeta, o profeta, o que foi? Eles tremendo. Olha, Senaqueribe, o rei da Síria, está vindo aí, todo mundo que ele vê, ele mata, leva, toma as cidades, e agora está nos afrontando. E ele começou a enviar um mensageiro para falar conosco na língua do nosso povo, para nos afrontar. Aqueles homens se humilharam para Rabizaque. A história diz que eles olharam para o mensageiro de Senaqueribe, dizendo que nem Deus livraria aquele povo, e falaram: por favor, fala na sua língua, porque só assim o povo não entende. O diabo, ele é estrategista. Ele espalha notícias que não são verdadeiras, para que o grande exército de Deus, que vai destruí-lo, recue. Quando ele falou na língua judaica, de propósito, diz a Bíblia que os moradores que estavam perto do muro ouviram. A cidade virou um alvoroço. Já viu aquelas pessoas escandalosas? Que vê uma coisa que acontece, sai aumentando 3, 5, 6 vezes mais e sai contando para todo mundo. E todo mundo sai falando e repete a notícia, espalha, fica todo mundo em pânico. Quando vê, não foi nada daquilo que aconteceu. O povo saiu gritando: a gente vai morrer, acabou. O povo ficou em pânico por causa de uma palavra vinda do inferno. O negócio foi tão sério porque para chegar no palácio, você consegue falar com a Dilma aqui? Então você está entendendo que eu estou pregando aqui. Para o negócio chegar no palácio, aqueles homens se vestem de pano de saco, o rei e os seus oficiais, e o rei fala: vá ao profeta.
Olha para o seu irmão aí que eu vou começar a pregar. Diga para ele assim: o diabo está ameaçando. Diga assim para ele: vai até o profeta. Já senti um negócio forte aqui já. Aleluia! Aprende aí. Se o diabo envia os seus mensageiros para te afrontar, pois o profeta é o porta-voz de Deus. Se o diabo fala através do mensageiro, Deus fala através dos profetas, e ele vai falar. Deus vai falar aqui, e ele vai mandar o que Deus quer falar ao teu respeito. É muita coisa, né, que os mensageiros falam. Esse negócio de você ter medo das pessoas que falam que você não vai conseguir, irmão, ó, esquece isso aí. Até hoje você está aí. Você está vendo que essas palavras não têm poder sobre você? Estão falando que você vai se desviar, vai virar um trem ruim aí. Não houve mensageiro do diabo, não. Você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Você vai para o céu cheio de boas obras, glorificando e exaltando o Senhor. O mensageiro do diabo não passa de um mentiroso oportunista, que na hora da nossa fraqueza e falta de fé, ele se aproveita. A circunstância está tudo contra a gente, ele vem. Sempre vem, sempre vem. Parece que a história se repete aqui. É só a gente estar em aperto, tem que vir um mensageiro para dizer: olha, não sei não, eu acho que você não vai conseguir não. Desiste, teu filho não vai ser liberto, seu esposo não vai voltar para casa, não vai largar a cachaça. Tem os mensageiros, você já está lá com a circunstância tentando te matar, te afogar. Aí vem os Rabizac. E tem Rabizac dentro da igreja. Deus mostra a terra. Que terra linda, hein? É melhor, é. Deixa eu avisar aqui, mas acho que vocês não. Se eu fosse vocês, não ia lá, não. Mais caro, é mais difícil. O pessoal não tem condição. Vocês vão aí passar um mês no outro, eu não sei não. Acho que vai ter que devolver a chave. Os Rabizac, eles começam a se manifestar num momento estratégico. Mas eu quero dizer, aonde há profeta de Deus, o povo não perece. Eu quero pregar aqui nesta noite para que você entenda em alto e bom som, e todo o inferno juntamente, que aonde houver profeta, você não para, não se destrói, não morre no meio do caminho. Deus libera a palavra da vitória para a sua vida. Rakai terrestre momina racancho sergue foedes. Tem voz profética aqui na IPMA para a tua vida. Olha para o seu irmão, aperta a costela dele aí, diz para ele: tem profeta aqui, rapaz. O diabo te afrontou essa semana, falou no seu ouvido que a prova vai aumentar, que a porta não vai se abrir. Seja qual for o inferno que ele falou para você, nós viemos na casa de Deus, e nessa casa tem profeta. Alegra o seu coração, porque Deus já mandou a resposta. Nosso forte é esse. O profeta olhou para aqueles homens, mas que cara é essa? Não, o profeta teve que mandar o servo lá, o ajudador: prepara um copo de água com açúcar aqui para esses homens aqui, que estão batendo os queixos, não estão conseguindo nem falar. É que Senaqueribe me mandou o seu mensageiro, e que ele vai nos destruir. Diz que a gente vai comer urina e fezes.
profeta falou. Quem falou isso aí? O mensageiro de Senaqueribe. Ah, mensageiro de quem? Ah, o porta-voz de Satanás? Profeta, imagina. Para de tremer o joelho. Levanta a cabeça. Olha para cá. Pois agora quem vai falar é o porta-voz de Deus. É o mensageiro de Deus. Assim diz o Senhor. Primeiro, esse que está afrontando vai voltar para sua casa. Segundo, se ele lançou uma palavra de escassez e maldição, dizendo que vocês não vão ter o que comer, pois vai ter abundância na primeira e na segunda colheita. E da terceira ainda vão estar comendo do que sobrou da segunda. Só quem é crente, pega isso aí para a tua vida, meu irmão. Eu estou lá preocupado com crise mundial, com o PT no governo. Eu quero é saber o que meu Deus prospera. E Ele vai te prosperar. Teve um Senaqueribe que se levantou agora aí por esses tempos, dizendo que se o governo atual caísse, ele invadiria o Brasil. Lá das Conchichinas da América do Sul. Aonde que Senaqueribe reina alguma coisa? Aonde que o reino da terra pertence a homens? O reino da terra pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governa as nações. Entra geração, sai geração, Ele permanece no trono. E o seu anel de autoridade ninguém tira. Só quem sabe o nome dele grita mais alto, porque esse é Jesus. Aleluia! Porta-voz de Deus diz: Ele é que vai sair correndo. Eles é que não vão ter o que comer. Isso acontece hoje, é triste, mas acontece. A gente não quer isso. Mas muitos dos nossos inimigos, que profetizaram a nossa derrota, a nossa falência, abriram a cova para a gente cair, e disseram que a gente não ia conseguir. Nós estamos aqui, mais vivos do que nunca, prosperando a cada dia. E eles é que morreram no meio do caminho e hoje estão mendigando pão por aí, para saber que quem trabalha para o diabo não ganha nenhum real. E se tem algum funcionário dele aqui hoje, é melhor você abrir os seus ouvidos e dizer: cala a tua boca, para de falar besteira. Se não crê na visão, vai embora, porque esse povo já venceu. A terra não vai ser tomada. Está dizendo: pode vir o mensageiro que for, quem manda aqui é Ele, quem fala aqui é Ele, a última palavra é dele, e que o diabo se lasque lá nos infernos, porque nós vamos vencer. Eu quero ouvir o alarido dos vencedores nesta noite. Mensageiro do diabo coloca um ponto nos seus sonhos, na promessa de Deus na sua vida. Aí sabe que o mensageiro de Deus vem e faz com ponto final? Coloca uma vírgula embaixo, ou coloca mais dois, dizendo: a história dele não parou. A história dele não parou. Só teve um ponto e vírgula para respirar, porque é muita bênção para ganhar. Só tem um reticências, porque nem livro na terra vai dar para escrever o que eu vou fazer na vida dele. E se Deus faz isso na sua vida, levanta a tua mão e pega. Aqueles homens agora ouviram o mensageiro de Deus. E nesse momento o rei vai para a casa do Senhor.
E lá na casa do Senhor, que lindo, como o mundo espiritual é real. Eu lembro aqui também de Jó, que todo mundo diz para ele: acabou, amaldiçoou o seu Deus e morre. Mas a última palavra sobre a vida dele foi que ele receberia em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Com Deus não tem prejuízo. Tudo que se perdeu na caminhada, recebe isso aí, Deus vai te devolver em duplo, porque Ele cumpre com a sua palavra. Não há desgaste, não há prejuízo, não há falência no reino de Deus. Ele que chamou, é Ele que cuida, é Ele que garante, é Ele que protege o seu povo. O mundo espiritual, os oficiais vão ao profeta, o profeta fala, dizendo que Senaqueribe voltaria pelo mesmo caminho que ele veio afrontar o povo. O rei não sabia da resposta. O rei ainda não tinha ouvido os oficiais com a mensagem de Isaías. Então o rei vai para onde? Para a casa do Senhor. Ele entra no templo. Que lindo. Todo crente tem que saber disso. Quando o negócio aperta, não é para a casa do vizinho, não é para a casa da família, não é para lugar nenhum, a não ser para a casa de Deus, que você tem que ir. O mensageiro do diabo afrontou Ezequias. E sabe qual foi a afronta pior? Ele disse: aquele rei lá, que tirou os deuses da terra, e diz que quem manda nessa terrinha deles aí é o tal de Deus de Israel. Fala para ele que ele é um passarinho na gaiola. E nem o seu Deus vai poder livrá-lo das minhas mãos. Olha, às vezes Deus se finge de surdo, mas Ele não deixa de observar a sua vida. Deus se finge de surdo porque Ele queria algo. E esse algo que Deus queria, Ele conseguiu. Que um homem viesse à sua casa para se prostrar diante dele. Ezequias, o rei, agora se prostra diante do Todo-Poderoso. Está no templo chorando. Ai, candeca suite fácil. Tem uma coisa que Deus não resiste. Deus gosta de oração? Gosta. De jejum? Gosta. De louvor? Gosta. Mas tem uma coisa que Deus não suporta. Ai, Jesus. Quando o crente chega na casa dele e começa a chorar na presença dele. Quando esse crente começa a chorar na presença de Deus, contando tudo para ele, Deus não resiste. Deus começa a olhar: Ezequias está chorando, está se humilhando e dizendo: Senhor Deus, Senaqueribe disse iria nos destruir, e ainda disse que destruiu todas as nações e os seus deuses. Mas os deuses das nações eram deuses de mentira, deuses que têm pés e não andam, que têm olhos e não veem. Mas ele disse que o Senhor, nem o Senhor escaparia da ira dele. Quando Ezequias conta esse caso a Deus, porque aqui no versículo 14 diz que recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Eu já vi afronta por carta em pleno século 21.
Nós estávamos na casa dos amigos nossos no Rio de Janeiro, homens de Deus. Ali nós buscando a Deus com eles. Eles estão esperando uma promessa muito grande. Nós choramos com ele, né? Com eles. E Senaqueribe, quando a gente estava indo para o aeroporto, o porteiro, sei lá o que é, da casa do condomínio, chegou com uma carta e deu nas mãos da nossa amiga em Cristo lá do Rio de Janeiro. E a gente indo para o aeroporto no carro e ela lendo. E quando ela começou a ler, era um monte de afronta. Era um monte de afronta. E ali Senaqueribe ameaçou tomar o que não era dele, acusou e falou o que pintou e bordou. E quando nós saímos daquele lugar, nós declaramos uma palavra de Deus para ela, dizendo que Deus é quem daria a palavra final. O que eu acho lindo é que já tem anos que ele já ameaçou tomar. E toda vez que a gente vai lá, eles estão no mesmo lugar. Louvado seja o Senhor Deus. E para a glória dele, a gente recebeu uma ligação. Pastor, depois daquela carta, eu recebi tanta bênção de Deus, tanta vitória. E é o que eu vim pregar para você hoje. Sabe por que a afronta veio? É porque o teu inimigo já sabe que a tua vitória está chegando, e você vai se alegrar por ela. Aleluia. É sempre assim. É sempre assim. Quando o negócio aperta, minha esposa já está sentindo mal, eu falo: amor, é mais do que certo, a vitória está aí. Pô, dito e feito, passou a pressão, passou a afronta, na outra semana, as bênçãos chegando. Por quê? Porque nós somos crentes que quando Senaqueribe ameaça, a gente vai para a casa do Senhor. Tem gente que faz ao contrário. Eu não entendo esse raciocínio tão mesquinho. Quando o diabo afronta o crente, a primeira coisa que ele diz é: eu não vou para a igreja hoje. Eu não entendo isso. Pois comigo é diferente. Quando Satanás me afronta, aí que eu corro para o templo de Deus. Aí que eu quero ficar aqui, dormir aqui, adorar, cantar, pregar, morar aqui, porque eu sei que aqui cristão não é envergonhado, mas Deus ouve e responde a oração. Ele afronta, a gente vai para o templo adorar e ser mais crente. Aí que ele fica endemoniado. Uhul, é bom demais. Saber que você é de Jesus e você não abre mão. Quando o rei Ezequias está no templo, ele pega a carta. Jesus tem um envelope aí. Aqui, ó. Olhe para cá. Faz de conta que isso aqui é afronta. Ele chegou no templo do Senhor, se derramou perante o altar e mostrou: Deus! Que crente de verdade não se justifica, porque quem quer se justificar perde a razão. Crente de verdade entrega para Deus. Ele chegou: Deus, está aqui, ó, que ele escreveu. Eu imagino Deus falando: anjo, pega a carta lá. Transportou a carta para o céu. Deus começou a ler. Quando leu, falou: vai fazer isso, vai fazer aquilo. O quê? Que nem o Deus dele? Como é que é? Nem o Deus... o infeliz que fala uma frase dessa só tem que ver uma vida lascada mesmo. Porque para ter ousadia de dizer: nem o Deus dele, nem o Deus dela livra ele das minhas mãos, tem que ser muito doido. Tem que ter 0% de juízo. Porque aquele que estende a sua mão com a palma pega todo o universo.
cuja terra é o estrado dos seus pés, e com outra mão ele pega da concha os oceanos e governa as montanhas, e o ritmo do universo está ao seu favor. E quando Deus leu esta carta, ele disse: chega! Deus pensou: é covardia eu descer lá para enfrentar esse cabra. Eu vou mandar um anjo. Diga assim: um anjo. Na hierarquia angelical, os anjos são a classe, a esfera mais inferior que existe. A Bíblia nos menciona anjos, querubins, serafins e arcanjo. A Bíblia não diz arcanjos, diz arcanjo. Só existe um arcanjo e o nome dele é Miguel. Porque uma pessoa fez essa mesma coisa há milênios e milênios de anos atrás, na eternidade. Se exaltou. Senaqueribe estava tão exaltado a ponto de afrontar a Deus, achar que era melhor do que Deus. E Deus se lembrou de um episódio que ele não gostou muito, que aconteceu na época da eternidade. Quando um querubim ungido, sinete da perfeição, disse: subirei ao mais altos das nuvens, das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo, porque maior não tem como. Porque se tivesse alguém acima de Deus, ele falava: eu serei maior do que o Altíssimo. Mas como Lúcifer sabia que acima de Deus não tem nada, o máximo que eu posso chegar é ser semelhante. E ele ficou só no serei, subirei, estabelecerei. E é o que Deus está falando nessa noite. Satanás e seu mensageiro sempre ficarão no pretérito imperfeito. Matarei, tomarei, derrubarei, vão ficar só no futuro imperfeito, que nunca vai acontecer na sua vida, porque Deus vela para contigo. E quando esse ser se exaltou e quis afrontar a Deus, Deus criou um arcanjo para esse fato específico. Deus disse: Miguel. Sabe o que significa Miguel? Hã? Quem sabe aqui? Ninguém sabe? Quer saber? Quem quer saber? Diga glória. Quando o exaltado de Lúcifer foi lá para tentar a rebelião e tomar aquilo que é de Deus, Deus disse: Miguel, ou seja, que negócio é esse dele falar que vai subir, ser igual a mim? E ele disse: quem é semelhante a mim? É isso que Miguel significa. Quem é semelhante a Deus não tem na terra, no céu nem no inferno. Só existe Ele, é o Todo-Poderoso. E Deus nem mandou arcanjo, nem querubim, nem serafim, mandou anjo. Estavam 185 mil soldados no arraial. A primeira profecia se cumpriu. Deus colocou uns problemas lá no meio das províncias que Senaqueribe estava tomando, e ele teve que voltar. Quando o mensageiro chegou todo feliz, pensando que ia dizer: Senaqueribe, pode invadir agora, tomar o que é seu, porque o povo não vai se render. Cadê Senaqueribe? Deus já tinha cumprido a palavra do profeta, dizendo que ele ia fugir. O profeta viu o que Tiago escreveu há milênios lá na frente: resistir ao diabo. E ele o quê? Ele o quê? O diabo diz: me dá a terra, vai embora, isso é meu. Ezequias saiu. Ezequias saiu. Vocês estão ouvindo a palavra ou estão o quê? Pensando na novela, no Fantástico? Ezequias cedeu a afronta, sim ou não? Resistiu. Não vou dar. Não vou. Mas nós vamos te matar. As nações todas estão morrendo na nossa mão. Ezequias: eu tenho que ir ali primeiro. Eu tenho que consultar a Deus.
Ezequias resistiu, e quando Ezequias resiste, entrega a carta a Deus, o que o profeta falou, aconteceu. Primeiro sinal, fugiu. O profeta disse, vai fugir. Tem gente que já fugiu, né? Tem uns que vai fugir por esses dias, não se espante. Segunda profecia. O profeta disse que haveria prosperidade. Diga assim, prosperidade. O povo não comeu urina no cerco. Não bebeu urina nem comeu fezes, conforme o mensageiro do diabo disse. A terra estava boa, produzindo fruto. Todo mundo continuou comendo bem, bebendo bem, vestindo bem. E para terminar a profecia, afrontou, nem eu posso livrar esse povo. Então vem cá, anjo, a mais fraca esfera angelical, desce lá e mata 185 mil pessoas que acham que são e não são nada. Porque quem é e quem são esses incircuncisos para afrontarem o meu povo, a propriedade que eu separei desde a eternidade, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, o meu povo. Como um raio, em milésimos de segundo, 185 mil morreram. Agora eu pergunto, por que você teme? Se 185 mil foram num estralar de dedo, o que é essa situação que você está passando diante de Deus? Quem é esse filho de Satanás, bruxo, macumbeiro do inferno, para querer falar alguma coisa ao seu respeito? Coloca o dedo no nariz dele e manda ele se converter, porque quem vai descer é ele. Estão te ameaçando de morte? Põe o dedo na cara e fala, pois se você tocar em mim, quem morre é você. Eu sou ungido de Deus. Uma vez vieram dizer, eu vou te matar, vai matar o que eu já morri. Fábio já morreu. Quem vive aqui é Cristo. Você mata esse? Você dá conta com esse? Se der conta, vem. Vem que eu quero ver. Eu chamo para o desafio, porque o meu Deus não perde batalha. Isso, aplauda ele. Levanta a sua cabeça e creia nas promessas e no livramento de Deus. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero dizer isso para você e para a sua família. Quem manda lá é Deus. A última palavra é de Deus. Se o mensageiro veio, prepara que ele vai fugir. Já viu aqueles vira-lata que late, quando você bate o pé, já... Ai, cai. Assim foi Senaqueribe. Diante do Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, o general de guerra. Cadê inferno nessa hora? Tem pessoas aqui que estão sendo afrontadas. E Deus está dizendo para você, eu não me agrado que você abaixe a cabeça. Hoje eu te dou uma unção de olhar nos olhos. E tem gente aqui abaixando a cabeça para Senaqueribe. Senaqueribe põe o dedo, fala, faz. Você serve o mesmo Deus que eu? Olha no olho e aceita o desafio. Falaram que você não vai conseguir? Olha no olho e aceita o desafio. Falaram que o seu ministério não vai crescer? Olha no olho e aceita o desafio. Não interessa o que falaram, a desgraça, a maldição que vieram lançar sobre ti. Você tem um Deus
que ama mostrar para os seus adversários quem é que tem toda a autoridade. A enfermidade corre, a depressão corre, os laços de morte são desfeitos. O que parecia estar perdido, Deus restitui. E a cada dia você fica mais vivo do que nunca. Irmão, desde que eu sirvo a Deus, a minha vida só tem melhorado. Olha que já falaram que eu ia cair, que eu ia me separar, que eu ia me estribuchar, que eu estava desviado, que eu não tinha ministério. E a cada dia que passa, Deus derrama mais unção. E aqueles que não creem ficam envergonhados e confundidos, porque é para isso que Deus chamou os seus inimigos, para ficarem envergonhados e confundidos ao seu respeito, porque você vai prosperar e crescer. Aleluia! Nesta noite, amém, obreiro, eu agradeço. Nós vamos entrar em comunhão com o corpo. É o nosso último culto neste local, nossa última Santa Ceia. E nós vamos no templo do Senhor, onde a gente se humilhou, onde a gente adorou, onde a gente clamou. Nós vamos